Eu salvo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Estou mais aqui gravando esse vídeo de oração para os irmãos e falar com os irmãos. Irmãos, vocês que têm um chamado do Espírito Santo, vocês que estão aí, não quer fazer a obra, não quer por nada fazer a obra do Senhor. Irmãos, eu vim aqui como profeta do Senhor. Dê ouvido o teu chamado. Jesus te chamou, Jesus te escolheu para colocar na mesa do rei, para falar do amor, para falar do sonho dele, para falar que ele veio para curar, para salvar, para libertar. E muitas vezes vocês não querem fazer a obra do Senhor. Você troca Deus por tudo quanto é tipo de aventura. Você não quer fazer a obra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, eu quero dizer aqui para você, em Coríntios 1, do 1 ao 21, ele está dizendo o teu chamado, tá? Ele está dizendo que ele o chamou. Então eu vou deixar aqui para vocês fazer uma reflexão dessa palavra dentro da sua casa, da sua vida, basear a sua vida hoje, quando você não deu ouvido ao teu chamado, né? Então eu vou ler aqui. Aqueles a quem Deus o chamou. Visto como na sabedoria de Deus, nunca não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Provei a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para o que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo o poder de Deus, a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábio do que o homem, a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem, porque vede, irmãos, vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, e nem muitos pobres, os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vistas do mundo, desprezíveis, e as que não são para aniquilar, e os que são para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, no qual para nós fomos feitos por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aqueles que se gloria no Senhor. Então nós temos que glorificar no Senhor. Nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Colocar o nosso chamado nas mãos de Deus. Irmão, muitas vezes nós falamos assim, eu não vou servir o Senhor. Eu não vou fazer a vontade de Deus, é muito difícil, é muito complicado ser evangélico. Irmão, não é complicado ser evangélico. É complicado vocês aceitar a mudança de Deus na sua vida. Isso é complicado. Porque quando Deus o chama, Ele faz uma mudança em nós. E transforma nós para andar em Cristo. Primeiro nós andávamos no mundo de qualquer maneira, mas a partir que nós é resgatada do mundo, nós temos que andar em Cristo, nós temos que ser diferente, nós temos que mostrar o brilho do Espírito Santo. Nós não podemos mostrar o mundo, nós temos que mostrar a Deus, o brilho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, porque muitas vezes você fala assim, é difícil servir o Senhor, é muito complicado, é muita coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus, e foi Jesus. Não foi pastor, não foi mulher de pastor, não foi obreiro, não foi irmão de igreja, não foi ninguém. Foi Deus que te chamou para você sentar na mesa do rei. E muitas vezes você acha que é difícil servir o Senhor. Difícil, irmão, é você ficar nesse mundo que nós estamos hoje. Porque com Cristo você sabe decifrar o que vem à sua volta, o que está acontecendo dentro de sua casa, o que está acontecendo no meio da sua família. E muitas vezes, se nós ficamos neutros no mundo, o mal vem, abraça a nossa família, destrói a nossa família, aí depois nós queremos continuar, nós queremos perguntar para Deus, Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isso na minha vida? Mas muitas vezes porque nós não deu ouvido à palavra do Senhor. Muitas vezes nós não deu ouvido. Nós ficamos aqui correndo atrás da riqueza, atrás dos bens materiais, coisa que vai ficar tudo aqui. E Jesus não. Jesus vai caminhar com você aqui na terra, mas você vai ter a moradia lá no céu com Ele. É lá que você vai receber a sua coroa, o seu galadão.
E não vai esperar que você vai receber aqui na terra, não. É lá em cima que você vai ter o seu galadão. Então hoje eu vim aqui como profeta do Senhor falar com você essas palavras e dizer para você, olha, cuidado com o teu chamado. Muitas vezes Deus vai parar de te chamar. Deus vai parar de falar contigo. Porque muitas vezes você fala, ai meu Deus, não aguento carregar essa cruz, a cruz está pesada, o fardo está pesado. Por quê? Porque você tem um chamado, mas você não dá ouvido. E muitas vezes, irmãos, não estou dizendo que Deus vai colocar, mas tem muitas pessoas que Deus coloca no leito dos hospitais para tratar com ele. Espero que não seja nenhum de vocês que tenha um chamado. Porque muitas vezes Deus faz isso sim, que eu fui testemunha e vi. Deus colocar no leito dos hospitais para eles arrepender e pedir para a presença do Senhor, para ele ouvir o chamado do Senhor. Então, vocês que têm um chamado, vocês que estavam fazendo a obra, trocou Jesus por um prato de lentilha, então corra atrás buscar a sua arca, onde você deixou. Porque Jesus, ele vai cobrar. E se Jesus cobrar, irmãos, eu não tenho como responder. É ele que vai responder da maneira dele. Eu espero que Jesus venha com tanto amor e carinho, porque Deus é amor e carinho. Deus não mata. Deus só, ele fere, ele machuca nós, para nós orar para ele, para nós dar ouvido à palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós damos ouvido para tudo quanto é coisa do mundo, mas para o Senhor nós não temos um tempo. Então, vocês que têm um chamado, vocês que faziam a obra, hoje está parado, pelo amor de Deus, irmãos, vamos fazer a obra de Deus. Deus está precisando dos verdadeiros guerreiros para falar desse amor, para pregar a palavra dele, para salvar a alma para o reino do Senhor. Aí você vai lá em João 15, ele fala, cadê os frutos que você ganhou? Cadê os frutos que você adquiriu para mim? Aí você vai dizer, não, Senhor, eu fiquei lá na terra, mas eu não fiz nada para o Senhor. E de repente ele pode olhar para mim, para você, e vai dizer assim, ei, afaste de mim, eu não te conheço. Irmãos, é duro ouvir essa palavra. É duro porque quando você é magoado por alguém, dói dentro de você. Alguém te responde mal, dói. E quando chegar na última morada, você tem que falar isso, Deus falar isso para você. Não é doído? Então eu quero dizer para você com todo o amor e carinho no meu coração. Não estou aqui para ofender ninguém. Estou aqui fazendo a vontade de Deus. Porque Ele estava sempre ali. Eu dormi na noite, o Espírito Santo, filha, fala com meus filhos que tem o chamado, que renega de fazer a minha obra. Eu preciso deles. Ainda estou chamando eles, mas vai ter um momento que eu vou parar de chamar. Vai ter um momento que eu não vou mais insistir com eles, porque eles não querem fazer a minha obra. Eu vou pegar o que é dele, vou entregar para outro, e vou assim, e alguém vai samear a minha palavra. Alguém vai dizer que eu curo, que eu salvo, que eu liberto. Então é isso que Deus está falando comigo e com você, irmãos. Deus está falando comigo e com você essa palavra maravilhosa. Eu fico grata quando Deus me corrige. Eu fico grata quando Deus cobra de mim que eu estou orando pouco, que eu estou fazendo pouco para o Senhor. Eu queria fazer muito mais para o meu Deus. Mas Jesus sabe das minhas condições. Jesus sabe do que eu faço para Ele. Jesus me conhece. Jesus me sonda de noite. Jesus fala comigo de noite. Jesus mostra para mim as coisas que vai acontecer. Mas eu não posso estar falando aqui para vocês. Mas a hora que Deus liberar que eu posso falar, eu vou falar. Irmãos, tem noite que eu não consigo dormir. Tanto que Deus me mostra as coisas. Tanto que Deus está mostrando as pessoas querendo fazer mal ao outro. Deus me mostra. Então eu quero dizer para vocês, muitas vezes, irmãos, quando a gente fica no mundo que não obedece o chamado, nós não vemos essas coisas ruins para vir acontecer conosco. Mas se você estiver na presença do Senhor, Deus te mostra, Deus te dá o livramento. Porque eu quero te dizer para vocês, o chamado muitas vezes é dolorido, sim. Não vou dizer para você que não é fácil, mas é muito gratificante se você estiver na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, do que você está no mundo sendo massacrado, humilhado, pisado pelo homem, pisado pela mulher. Mas se você for pisado por Cristo, você é muito mais melhor ainda do que você ficar no mundo sem uma resposta de Deus. Então Deus te ama, Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. Fica bem claro, não confunde uma coisa com outra. A graça de Jesus basta na minha vida, sim. A graça de Jesus basta na sua vida. Mas a partir que você estiver debaixo da graça do Espírito Santo,
Tem a diferença, irmãos. E não adianta você achar assim, eu estou com Cristo, vou fazer isso, fazer aquilo. Fazer tudo as coisas erradas desagrada o coração do Senhor Jesus. Você pode ser julgado por isso. Então eu quero dizer para você, você que tem um chamado do Espírito Santo, não troca Jesus por um prato de lentilha. Não troca, irmãos. Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é lindo. Eu queria quando você pudesse ouvir a voz de Jesus. Jesus te chamando, Jesus te passando o que vai acontecer. Jesus falando, não se preocupa não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas você está firme na presença do Senhor. Você está debaixo da graça de Deus. Você está com Jesus. Então, muitas vezes, nós temos que parar de pôr obstáculo para nós dizer que nós não aguenta carregar nossa cruz, nós não aguenta carregar o nosso chamado. Nós aguenta, porque quando Deus o chama, porque Deus viu capacidade em mim e viu capacidade em você. Então Ele confiou em mim e confiou em você para dizer para o povo que Deus salva, que Deus liberta e que Deus cura. Então não se engana a si mesmo. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Não deixe o inimigo roubar a teu chamado, porque o teu chamado é lindo, o teu ministério é lindo na presença do Senhor. Você soubesse o tanto que Deus ama vocês e vocês renegam de fazer a obra dele. Não renega não, irmãos. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus está com os braços abertos. Foi por isso que ele morreu na cruz com os braços abertos, para salvar a minha pessoa e para salvar a sua. Então vamos buscar a presença do Senhor. Vamos deixar a nossa cruz de lado. Vamos carregar, vamos deixar a dificuldade de lado. Vamos pegar a cruz, vamos carregar até o fim, porque nós vamos ter a bênção, nós vamos ter a vitória. E nesse momento eu salvo todos os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus. E peço para os irmãos que estão no meu canal, Mais Oração com Missionária Creuza. Inscreve no meu canal, compartilha, deixa comentário, porque através que você escrever, você compartilhar e você deixar o teu comentário, o YouTube vai saber que mais pessoas vai ouvir. Então Jesus vai alcançar mais vida e mais alma. E eu preciso de vocês. O Senhor fala que nós temos que trabalhar com elo, nós temos que trabalhar com a corrente, e a corrente do bem, a corrente que nós vamos salvar a alma para o reino do Senhor Jesus. Amém? E nesse momento eu salvo todos os irmãos na paz do Senhor Jesus.